Seja bem-vindo à nossa sala de aula do Universo Digital. Meu nome é Jess e nós vamos resolver a questão 172 do Enem de 2019. Para isso, você tem que dominar o conceito de mediana. Mediana é uma das medidas de tendência central. Mas quem são essas? São a média, mediana e moda. Antes de passar a resolução da questão em seus mínimos detalhes, eu vou pedir a você que inscreva-se no canal e deixe seu like. Essas são duas grandes ações que ajudam a valorizar e divulgar o material aqui postado. Vamos à resolução! Antes de começar a abordar os pormenores, os detalhes do enunciado da questão, a gente tem que lembrar como se calcula a mediana de um conjunto de dados. E para fazer isso, eu deixei esses dois conjuntos que você vê aí na tela. O primeiro, ele é formado por 6 elementos, ou seja, uma quantidade par de elementos. E o segundo é formado por 7 elementos, uma quantidade ímpar. E por que eu fiz isto? Porque para cada um desses casos, existe uma maneira de se calcular a mediana. Vamos considerar primeiro esse conjunto que é o 713252. O primeiro procedimento a ser adotado é colocar esses valores em ordem crescente. Eu vou começar com 1, depois 2, 2. Você repare que o 2 apareceu duas vezes, então aqui nessa ordenação a gente também tem que colocar o 2 duas vezes. 3, logo em seguida o 5 e depois o 7. E aqui estão os 6 valores que formam o conjunto de dados. O conceito de mediana vem da ideia de dividir um conjunto de dados em dois outros com a mesma quantidade de elementos, depois de ordenado, é claro. Então, por exemplo, se a gente for pensar nesse conjunto aqui que nós estamos usando para efeito de exemplificação, nós teremos 6 elementos divididos em dois conjuntos. Então, nós teremos o conjunto formado pelos menores valores, que são 1, 2 e 2, 3 elementos para lá e 3 elementos para a direita, que é o conjunto formado pelos maiores valores. E assim que a gente faz isso, nós percebemos que não existe um elemento central nesse conjunto de dados. Isto é, não existe um elemento que divide o conjunto ordenado em dois outros com a mesma quantidade de elementos, mas sim, nós podemos considerar dois elementos, que são o 2 e o 3. Então, nós temos dois elementos centrais e, para calcular a mediana, a gente faz a média desses dois elementos centrais. Mas como assim? A mediana, nesse caso, vai ser simplesmente a soma dos dois elementos, 2 mais 3, dividido pela quantidade deles, que é 2. Então, 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2, 5 sobre 2, ou 2,5. Esse é o valor da mediana. Então, a mediana é um valor que, nesse caso, não está no conjunto, que divide este conjunto em ordem em dois outros conjuntos com a mesma quantidade de elementos. Para esta outra sequência de dados, nós faremos a mesma coisa. O primeiro passo é ordenar os elementos. 1, 2, 2, 2, 3, 5 e 7. Tá aí, os 7 elementos estão ordenados e a gente já percebe que ao dividir esse conjunto em dois outros com a mesma quantidade de elementos, essa quantidade tem que ser 3. Os 3 menores, os 3 maiores, e assim sobrou um elemento que é a mediana. Nesse caso, a mediana vai ser o 2. Por definição, a mediana é um valor que divide um conjunto de dados em ordem em dois outros com a mesma quantidade de elementos. Aqui nós temos quantidades reduzidas de elementos. E se a gente considerar uma sequência de dados com muitos elementos? Ou então até mesmo numa outra tabela de frequência com agrupamento simples, como que a gente vai fazer? Para qualquer uma dessas duas situações, com quantidade par ou ímpar de dados, nós podemos localizar os dois termos centrais ou o termo central através de suas posições. Por exemplo, nesse primeiro caso, se a gente quer dividir esse conjunto que tem 6 elementos
em dois outros com a mesma quantidade de elementos, a gente divide a quantidade total de elementos, que é 6, em duas partes. E assim a gente consegue saber quantos elementos tem em cada uma das partes. Observando o primeiro grupo formado lá no conjunto ordenado, você repara que aquele número que a gente obteve lá no cálculo 3, ele é a posição do primeiro termo central. Então, quando você tiver uma quantidade par de elementos, você divide essa quantidade por 2 e obtém um valor. Esse valor não só é a quantidade de elementos em cada conjunto de dados, mas também é a posição do primeiro termo central. E o outro termo central é aquele que vem logo em seguida, ou seja, o quarto elemento neste caso. Assim, os termos centrais serão o terceiro e o quarto elemento. E a gente pode localizá-los na sequência de dados, somá-los e dividir essa soma por 2. Assim a gente consegue calcular a mediana. Para um conjunto com uma quantidade ímpar de dados, nós adotamos um procedimento parecido. Se a gente tem 7 elementos, nós sabemos que um vai ser o termo central. Ele não vai participar de nenhum dos dois conjuntos que vão ter os menores e os maiores valores. Então, dessa quantidade 7, a gente tira um elemento, que é a mediana, obtém 6. Sendo assim, 6 dividido por 2 é 3. A mediana ocupa a posição imediatamente posterior à do último elemento do conjunto da esquerda. Logo, ela ocupa a quarta posição. Repare que, nessa nossa situação, quando o conjunto de dados é ímpar, nós temos a mediana, que é o elemento central, e os outros elementos que vêm depois dela, como sendo os elementos que assumem os maiores valores da sequência de dados. Nesse caso aqui, ocorreu a repetição do 2 e, portanto, nós temos dois valores que ainda assumem o valor da mediana. Mas a mediana aqui é esse último 2. Eu vou deixar na descrição dessa videoaula uma outra que explica como calcular as medidas de tendência central. Vamos agora aos detalhes do enunciado. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em dois grupos. Um grupo jogaria basquete enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Nós podemos parar nesse ponto e interpretar essa informação, que ela é fundamental para a resolução da questão. Para entender o que está acontecendo no enunciado até esse ponto, eu fiz um desenho ilustrativo e, nesse caso, nós temos os alunos da turma que já estão organizados em ordem crescente de altura. Se por acaso nós tivéssemos a mesma quantidade de alunos jogando basquetebol e futebol, aqueles alunos mais à direita, eles seriam os jogadores de basquetebol. E os da esquerda seriam jogadores de futebol. Mas, nesse caso, eles têm as mesmas quantidades de jogadores. E lá no enunciado foi citado que o grupo que vai jogar basquetebol, ele tem um aluno a mais do que o outro grupo. Portanto, não se trata de um conjunto com uma quantidade par de elementos, mas sim de uma quantidade ímpar. Logo, a gente tem que considerar mais outro aluno na turma e assim nós teremos, para o grupo que vai jogar basquetebol, um aluno a mais. Considerando que eles já estão todos organizados numa fila em ordem crescente de altura, nós podemos perceber que esse primeiro jogador do time de basquetebol é aquele que tem a altura que divide justamente esse conjunto em dois conjuntos com a mesma quantidade de elementos e em ordem. Logo, a altura desse jogador é a mediana. Portanto, a gente já pode imaginar que o time de basquetebol vai ser formado pelo jogador que tem a altura que é a mediana e
Também é composto por todos os outros jogadores que têm altura maior ou igual a esse jogador, que ocupa a posição central. Vamos continuar no enunciado. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. A média 1,65, a mediana 1,67 e a moda 1,70. Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m. E as suas alturas não são iguais à de nenhum outro colega da sala. Segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram, respectivamente. Pensemos, o jogador que ocupa a posição central é aquele que tem a altura, que é a mediana. A mediana é 1,67 m. Logo, todos os jogadores que têm 1,67 m ou mais, eles jogarão basquete. E nessas descrições de altura do P, J, F e M, o F mede 1,67 e o M mede 1,68. Com isso, a gente pode garantir que eles são dois alunos que jogarão basquete. Por outro lado, foi citado que a altura deles não é igual a de nenhum outro colega da sala. Isso significa que não tem nenhum outro com altura 1,67. E esses dois alunos, o P e o J, eles têm altura menor do que 1,67. Logo, eles fazem parte do grupo que jogam futebol. E a alternativa será futebol, futebol, basquete, basquete. Isto é, a alternativa C. Essa é uma excelente questão que envolve um pouco de raciocínio lógico e também boa percepção no que diz respeito ao conhecimento da mediana, uma vez que foi decisivo saber que a altura do jogador que ocupa a posição central é de 1,67 e é exatamente a mediana no que diz respeito às alturas. Para finalizar, eu peço a você que deixe seu like e inscreva-se nessa nossa sala de aula do Universo Digital. Essas duas atitudes ajudam a divulgar e valorizar essa videoaula. Te espero na próxima aula. Até lá!